Com asfalto e sem poeira, nossos filhos ganham em saúde. A Prefeitura de Rondonópolis está fazendo muito mais para o futuro. Realizando sonhos. São mais de 33 milhões investidos na infraestrutura. 30 bairros serão beneficiados com 100 quilômetros de asfalto e 107 mil metros quadrados de calçadas. Era poeira, agora está 100%. Prefeitura de Rondonópolis. Realizando sonhos. Olá para você que nos acompanha em mais uma entrevista aqui no RDTV. Agora eu converso com o deputado estadual Oscar Bezerra, do PSB. Olá, deputado, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Oi, Calita, é uma honra para mim estar no RDTV, levando a informação ao cidadão mato-grossense. Deputado, vamos falar então desse primeiro ano de mandato. O senhor já foi prefeito, já foi gestor, já teve o poder da caneta. Agora no Legislativo, achou o trabalho mais fácil ou mais difícil quando comparado ao Executivo? Não, na realidade, estadual acaba sendo um pouco mais fácil, que o peso da caneta realmente tem um peso, assim, no sentido da definição, você tem o poder, mas, consequentemente, de todas as ações... Das cobranças e, consequentemente, o peso é muito maior. Mas o Parlamento Estadual é uma experiência boa. Eu tinha, quando Luciane deputado, eu tinha uma impressão de que parece que não seria o que era a minha vocação, que sempre gostaria de estar dando a chancela final. Mas estou me dando muito bem nesse primeiro ano. Eu acredito que o relacionamento está ótimo com os colegas e será, sem dúvida nenhuma, um mandato experiência. Não sei se vamos prolongar isso aí ao futuro, mas com muita produtividade. Esse é o nosso objetivo, que é produzir realmente frutos para o estado de Mato Grosso e, consequentemente, para a nossa gente. O senhor citou a sua esposa, a ex-deputada Luciane Bezerra. Ela também tem colaborado com o seu mandato? Luciane ajuda bastante, a Luciane entende muito do Legislativo, pelos 4 anos que ficou ali, e eu observo com os antigos todos ali o carinho e respeito que tem por ela, pelos seus posicionamentos, inclusive os posicionamentos que ela teve quando oposição ao governo, ela e o Zeca na época praticamente eram os dois oposição, foi motivo de muito elogio. E eu tenho a mesma postura e posicionamento da Luciane, apesar de hoje nós termos o governo do nosso lado, ou seja, eu sou da base. Mas mesmo assim eu não me furto do direito de representar realmente o nosso povo. Não é porque eu fui eleito pelo governador Pedro Táxi que eu vou ser, vamos dizer, marionete de governador. Não sei, não serei, já falei isso a ele, a equipe dele, mas eu sou da base, vou defender ele em todos os lugares que eu for, porque eu acredito muito nesse modelo de governo. Nesse primeiro ano, o senhor já ofereceu, já apresentou mais de 430 proposituras legislativas, isso de projetos de lei, de indicações, enfim, de toda a atividade legislativa. O senhor acredita, qual dessas proposituras o senhor julga ser uma das mais importantes e mais relevantes nesse primeiro ano? O que foi prioridade? Veja bem, muitos assuntos interessantes estão tramitando dentro do parlamento como proposta. Eu acredito que a lei que regulamenta o desconto dos deputados faltantes talvez seja mais polêmica e que mais me prejudique, vamos dizer, aos olhos dos colegas deputados, que muitos não gostaram, mas seja um ponto assim, fundamental, porque a sociedade aí fora, nós da Assembleia Legislativa precisamos resgatar a credibilidade da política, que está completamente numa vala comum embaixo, no fundo dela. E nós, políticos, temos que fazer cada um pouquinho para tentar melhorar esse conceito da sua população. Afinal, nós representamos a ele. Então, eu acredito assim, como o cidadão que falta no serviço, seu ponto descontado, nada mais natural que o deputado que faltar na sessão ter o desconto. E aí, automaticamente, não vai ter as sessões esvaziadas como tem e, consequentemente, o trabalho vai fluir melhor. Esse é um projeto que eu acho extremamente relevante. Agora, que vai ao ponto direto à sociedade, eu não tenho dúvida nenhuma que a Câmara Setorial Temática, que o governo recebeu o nosso anteprojeto,
e vai mandar como projeto em janeiro agora, se a gente tiver provavelmente a continuidade em janeiro, que é a Câmara Setorial de Fitoterápicos, ou seja, nós vamos falar de medicina caseira, aquela medicina do fundo do quintal, alternativa. E eu vou te falar uma coisa, é um projeto que em dimensões econômicas para o Estado pode ser um outro agronegócio, de tão grande que é o potencial, porque não é só aquele canteiro no fundo da casa. Nós temos a nossa biodiversidade que é gigantesca e está sendo roubada. Muita coisa vai no tráfico aí, e lá fora se faz o cosmético, lá fora se produz o medicamento da cura. Eu tenho convicção hoje, pelo estudo desta Câmara, de que existem doenças, Thalita, que hoje, aos olhos dos profissionais de saúde, alguns, e para as indústrias químicas, não são curáveis, mas tem a cura na floresta. Então é importantíssimo esse programa de governo dos fitoterápicos. E é um projeto nosso, é um trabalho da nossa equipe, que foi elaborado em uma discussão com muita gente entendida do assunto e que vai levar na ponta realmente a opção ao cidadão. Além de fomentar a própria pesquisa, né, Exatamente. deputado? E o governo abraçou a causa, adorou o projeto. O secretário Paulo Tax, quando apresentou, falou: Oscar, eu quero o projeto, que eu quero ver se ainda em janeiro já vai como projeto de lei para a gente fomentar realmente isso aí que você falou. Construções de laboratório, de pesquisa, genomas, é bem complexo o processo, mas eu digo a você uma coisa, vai salvar muitas vidas, vai melhorar a condição de vida de muita gente. E na minha campanha, Thalita, quando eu estava em campanha, chegava final do dia, às vezes 2 horas da manhã, que ia parar mesmo para descansar, nas minhas orações eu dizia que eu não gostaria de chegar, ou seja, não quero ganhar, se eu não for para ser um instrumento usado por Deus para ajudar as pessoas. Não justifica. Então, este projeto já me chancela de que eu vou contribuir muito para as pessoas do Mato Grosso e do Brasil e do mundo, quiçá do mundo. Deputado, me fala um pouquinho da importância dos deputados em fortalecer as suas regiões, as regiões que se representam, né? A gente tem deputados da região sul, da região norte, da região do Vale do Araguaia, da região oeste. Os deputados têm geralmente essa missão. E o senhor tem trabalhado a política das micro-regiões para desenvolver os potenciais das micro-regiões do Estado. Acha importante esse trabalho local, que a gente costuma falar de bairrista, dos deputados? Veja bem, a questão política local, ao longo dessas últimas 2 décadas, ela foi muito assim evidenciada e forte, porque nós tínhamos, por exemplo, o líder maior da Assembleia Legislativa, que era extremamente presente na base, o Riva. Ele fazia política realmente com a presença. Muitas vezes a ação não chegava, porque o parlamentar tem restrição com relação ao investimento, mas ele ia tanto nos municípios que passa a ter, vamos dizer assim, um relacionamento meio que familiar. Próximo. E isso, através da divisão das micro-regiões, a gente consegue meio que delimitar daí, com os parlamentares existentes, as regiões que cada um adentra. Não impede eu de ir lá no Nortão, no Satélite, visitar os meus eleitores de Peixoto, de Guarantã e vice-versa. Mas fica delineado, vamos dizer, as regiões e até para o próprio governo, que foi quando eu fiz a proposta, ele também respeitar o seu secretariado. Por exemplo, na região noroeste, quem é lá? É Oscar e a Janaína Riva. Então são esses 2 parlamentares que serão consultados caso chegue um cidadão direto lá de Aripuanã para tratar de um assunto, de uma ponte que caiu. O secretário vai atendê-los e automaticamente informar os 2 deputados. Eu acho que é natural esse processo, assim, não tem nenhum direcionamento de favorecimento, é sim de respeito e de recíproca por tudo que representa na região. O senhor tem trabalhado também na questão das micro e pequenas empresas. Tem desenvolvido projeto no sentido de levar junto à SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Que pé estamos em relação a essa categoria?
Então, o governo acatou 60% do projeto. A princípio, quando nós fizemos a reunião na Casa Civil, ficou acordado de que o projeto da Câmara Setorial Temática que nós apresentamos seria o projeto base praticamente para as resoluções, uma vez que nós ouvimos segmentado, nós ouvimos o CDL, as associações, o SEBRAE, foi envolvido todos os segmentos, além dos técnicos da Assembleia, Certo. qualificados para debater o assunto. E parece que aproveitaram apenas 60%, que o projeto chegou agora nessa leva dos 11. Eu pedi, e já conversei com a minha equipe, para que esse projeto não tramite antes de eu falar com o secretário Seneri, no sentido de entender o porquê de 40% de Ter corte sido rejeitado. de uma discussão que foi segmentada, ou seja, nós não podemos privar o setor que realmente é o que paga a conta de terem inserido as suas proposituras. Então eu vou defender ainda que seja melhorado isso aí, de repente a gente apresenta um substitutivo integral nesse projeto. Deputado, me faça uma avaliação, por favor, da gestão do governo Tex. O senhor falou que é da base, que vai defender o governador nos discursos por aí afora. Mas o senhor acredita que ele tem trabalhado no caminho certo? Porque logo no início vieram as auditorias, o olhar pelo retrovisor. Acredita que ele tem caminhado com ações ou ainda tem ficado olhando para a gestão passada? Veja bem, eu já disse isso, essa questão de olhar no retrovisor tem um limite. Essa parte eu acho que já está meio que passando, tem que acabar. Nós estamos com 25% do mandato cumprido. Um ano já se foi. Mas o governo Táxi é um governo conceitual. As pessoas têm, no governador em especial, e automaticamente se reflete a toda a sua equipe, um conceito diferente de governar. O simples fato de dar um corte linear na questão corrupção, que não tenho dúvida que fora feito isso aí, não quer dizer que não tenha dentro do governo corrupção, porque nós estamos falando em 90 e tantos mil funcionários públicos que em qualquer momento, em qualquer setor pode ocorrer de repente algum direcionamento. Mas esse corte linear conceitual é o que dá o crédito, que dá 75% de aprovação do governo, apesar de até agora, estar cumprindo programas do outro, por exemplo. Ele está cumprindo apenas programa do outro. O MT integrado já tinha a propositura, agora é pró-estrada. Se for ver, as obras que estão tocando já tinham também o empenho. Até porque ele está trabalhando com um orçamento deixado, exatamente, né? Agora, a partir de agora, janeiro agora que está próximo, nós teremos de fato o que ele projetou, nós teremos de fato a execução dele. E aí nós vamos ter um cenário, de repente, de opinião mais forte no próximo ano, porque agora realmente ele está cumprindo o orçamento do ex e, consequentemente, todos os investimentos do ex. Mas eu, com muita propriedade, com muita serenidade e seriedade na condução, que é importante. A relação com o secretariado tem sido tranquila, tem tido acesso aos secretários, porque a legislatura passada muito reclamava da falta de diálogo dos secretários junto aos deputados. Hoje existe isso? Existe. Nós temos muito problema com o secretário. Não todos, mas existe problemas em função da questão técnica. Os secretários muito técnicos, às vezes com o Silval tinha reclamação porque os caras eram muito políticos. Exato. Muito safo, e aí a orientação do governador também não dá muita moral. Mas esses técnicos, muitas vezes eles erram, mas assim, sem intenção, mas acaba que o setor político chateia porque, poxa vida, um secretário de Estado, secretário de Segurança, pega o avião, vai lá em Aripuanã, e não liga nem para mim e nem para Janaína, é totalmente equivocado. Porque é óbvio que a população de lá vai procurar os dois parlamentares para fazer as suas proposituras, e aí o secretário vai lá e atropela o processo sem falar. Então falta habilidade nesse conceito, mas eu tenho certeza que está sendo lapidado. Esse ano foi aí de experimento, e a partir do outro ano agora nós vamos consolidar a parceria realmente mais forte, governo, assembleia e, consequentemente,
em prol do povo do estado de Mato Grosso. Deputado, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta para falar sobre especificamente a Assembleia, correto? Legal. Tá ótimo. Você continue com a gente acompanhando essa e outras entrevistas aqui do RDTV. Também sugira entrevistados e autoridades, personalidades para que compareçam ao nosso estúdio. Tudo isso você acompanha no endereço rdnews.com.br/rdtv. RDTV, TV Web todo dia.